Ok, estou colocando a gravação aqui para a gente poder compartilhar com os colegas. Pessoal, nós temos... Beleza, temos 1 hora, mais ou menos. É isso, exatamente, cidade, sim. Palmas. Eu já tinha consultado, acho que o teu nome. Tudo bem aí? Palmas. Temos o Rodolfo. Rodolfo, você está onde? Também em Palmas, né? É isso? Rodolfo. Isolene, tudo bem? Tudo bem, sim. Tu estás em Santarém, né? Sim, estou em Santarém agora. Certo. Tudo bem. Já conversamos em outro momento. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Tô bem, sim. Ok, tá bom. Nós vamos conversar um pouquinho sobre nossa... Nós estamos gravando, tá? Se alguém não participar, pode assistir depois. A gente vai conversar sobre o segundo bloco da disciplina, que é a objetiva 2, que começa hoje, né, professor Elmer? Vai até o dia 9, se não me engano. 8, por ali. Essa é mais breve, mais curta. O trimestre já está terminando, né? Então, a gente quer dialogar um pouquinho sobre os 3 temas da AP2, certo? Esse, então, é o nosso objetivo hoje à noite. Okay? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, eu estou à disposição, né? Para a gente poder ampliar e dialogar melhor sobre os assuntos, certo? Então, se tiver pergunta, só erguer a mão que a gente vai conceder aí o espaço aí. Eu compartilho aqui os temas, tá? Vamos começar por aí, para a gente poder ir conversando, então, sobre questões e como a gente pode entender. Deixa eu ampliar aqui, ampliar a tela, que é mais fácil a gente conseguir. Agora eu fechei. Por que a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus? O que é isso? Não é essa tela, não. Alguém quer responder? Estou aí sem eira nem beira aqui. Vamos ver se eu consigo trazer a tela. Não está aparecendo não, só um instante. Sim, apareceu e sumiu. Já vai, já estou abrindo aqui a tela. Deixa eu abrir aqui de novo. Só um instante, acho que é essa tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Isso. O tema do estudo da semana 4 aqui, o tema 4, é a Bíblia como revelação de Deus, tá? Agora sim, obrigado. Em outras palavras, a Bíblia é uma das fontes de conhecer Deus. Como vocês viram, a descrição de Deus, e vocês responderam isso aqui na atividade, né? Isso está no tema... esse é o tema seguinte. A Bíblia como revelação de Deus significa que Deus tem um propósito específico com sua palavra. Nós podemos conhecer Deus através de outras formas, pelo que ele fez, né? A criação, por exemplo, revela a Deus, né? A grande dúvida, e o apóstolo Paulo e o profeta Isaías também mencionam, de que nós conhecermos a criação hoje sem conhecermos Jesus Cristo é quase impossível, né? Porque antes da queda em pecado do ser humano,
a criação era perfeita. E a partir do momento em que o ser humano peca, a própria criação, diz o apóstolo Paulo, geme. E o profeta Isaías vai dizer que enquanto Cristo não estiver presente, enquanto não houver, então, a salvação eterna, o leão vai sempre perseguir o cordeiro, né? Mas com Cristo presente, o cordeiro e o leão vão viver juntos, né? Essa é uma linguagem que a gente diz escatológica. O que é uma questão escatológica? É uma questão que se refere não só lá no último dia, ou depois do último dia, mas se refere à própria presença de Deus em Jesus Cristo com a gente. Tá? Então, enquanto Cristo estiver presente, aquela criação inicial, né, do Jardim do Éden é restaurada. Então, a grande pergunta aqui, e nós precisamos perceber, que a Bíblia é a revelação de Deus, tá? Ela é escrita de Deus, né? E aí nós temos algumas questões importantes, né, para a gente lembrar, né, que Deus é o autor do texto, e aquilo que ele quer revelar tem algo específico que a gente não conhece, a não ser pelas Escrituras, tá? Então, nesse tema, é importante observar, então, a revelação em Jesus Cristo, né, que é a promessa dada a Adão e Eva, e que se cumpre no seu devido tempo. Tá? Então, a gente coloca a Escritura como fonte de conhecimento do próprio Deus. Se você quer conhecer como Deus é, você tem que perguntar para Jesus Cristo. Né? Aliás, Jesus diz isso para os discípulos em João. Se vocês querem conhecer ao Pai, conheçam primeiro a mim. Né? Os discípulos lá perguntaram para Jesus, né, como é que nós conhecemos o Pai? Aí Jesus diz, não, se vocês conhecem a mim, vocês conhecem o Pai, né? Porque os dois são da mesma natureza. Então, no fundo, para a gente conhecer o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia, precisamos conhecer, ou nós conhecemos o próprio Deus, né? Que é revelado nas Escrituras, né? Isso é uma questão importante e fundamental para a leitura constante da Bíblia, né? Uma outra coisa fundamental é quando a gente discute a forma e o conteúdo, tá? Forma significa escrito de uma forma que a gente possa entender o seu conteúdo, tá? Então, a matéria, o conteúdo em si, e a forma precisam andar juntas, né? Em outras palavras, elas refletem aquilo que Deus pensa, o modo de pensar, né? Quer dizer, Deus não tem um outro conteúdo, né? Por exemplo, dizer que Deus é amor. Deus tem um sentimento de amor como nós temos uns pelos outros, é mais do que isso. O amor de Deus é revelado quando o seu próprio Filho assume o nosso lugar na cruz, por exemplo. Ou quando ele se torna um igual a nós, né? Então, o evangelista João vai dizer que Deus é amor, por quê? Porque seu próprio Filho de Deus, é o nosso Salvador, né? Então, assim nós conhecemos a forma própria do conteúdo bíblico, tá? Isso é fundamental para a gente poder manter a autoridade das Escrituras, né? Então, muita gente quer interpretar a Bíblia de uma forma a acrescentar algo que não está na própria Bíblia, né? E, por exemplo, a Bíblia não é sobre a história de Abraão. Abraão, a Bíblia nos conta de que foi, digamos, agraciado pela salvação em Jesus Cristo, tá? Jacó foi agraciado pela ação de Jesus Cristo. É mesmo que Jacó seja um enganador. O termo bíblico para Jacó significa aquele que está mentindo. Ele mente várias vezes, né? Ele mente para Deus, quando oferece o dízimo, que a gente sabe que ele nunca deu o dízimo. Ele mente para o sogro, né? Para ter a segunda filha. Ele engana o sogro com os animais, né? Então a gente vê, né, Jacó dessa forma. Às vezes assim a palavra de Deus não alcança. Então a Bíblia não é uma fonte de conhecimento de moralidade. A vida cristã que brota de alguém que conhece a palavra de Deus, né? Nós temos vários exemplos bíblicos, como José no Egito, que conhece a vontade de Deus e a vive, né? Mas nem todos os personagens bíblicos conseguem praticar a vontade de Deus como devia ser. Então, nesse tema número 4 aqui, a Bíblia como revelação, e eu tenho aqui um material que eu escrevi, né? Quer dizer, a Bíblia revela que Deus assume o nosso lugar
em Jesus Cristo, tá? Então, ele é o nosso Salvador nesse sentido. Por isso, nós no curso de Teologia da UBRA, consideramos a palavra de Deus como meio de salvação. Aquilo que ela comunica, ela oferece. Aquilo que Deus nos dá na sua palavra, isso nos salva, né? Então, nós não podemos tornar Deus mentiroso, como eu digo, né, outras pessoas vão dizer. Alguma observação sobre o tópico leitura bíblica, interpretação da Bíblia? Ela é uma autoridade. Nós não temos o sola escritura que muita gente usa, né? A Bíblia é a autoridade para revelar Jesus Cristo. Nesse sentido, ela é sola escritura, sim. Tá? Eu uso nesse termo, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a quarta semana de estudos? Alguém quer contribuir? Por favor, não se sintam acanhados. Bom, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou falar sobre o tema seguinte, Deus e sua obra. Tá? Deus e sua obra tem a ver com a ação trinitária de Deus, certo? A gente não conhece Deus a não ser pelo aquilo que ele faz, né? Tanto é que a igreja cristã, e essa era a atividade prática aqui, tem a ver com o credo, a gente descreve Deus agindo, né? Deus é pai porque ele envia seu filho, mas ele envia seu filho que faz as coisas acontecer, né? Jesus disse, haja luz e houve luz, tá? Isso o evangelista João nos diz. Quando Jesus abre a boca, as coisas acontecem. E isso é importante, é uma hermenêutica fundamental para a gente entender o restante da teologia. Tá? Então, como Deus não pode mentir, Satanás sim, e ele engana inclusive Adão e Eva, é importante percebermos que quando Deus faz as coisas acontecer, elas existem, né? Então, quando a palavra de Deus ela é lida, né, ela se torna vocalizada, né, se torna, assim como eu estou falando para vocês, ela faz aquilo que ela diz que faz. Então, esse é o Deus da Trindade. O Deus da Trindade não é uma doutrina da igreja, é uma doutrina das Escrituras, é a forma de Deus se mostrar, tá? E isso está presente na criação. Então, a obra de Deus é a criação. O que Jesus vem fazer, né, vem salvar essa criação que se afastou de Deus. O que o Espírito Santo vem fazer é exatamente isso, nos resgatar e nos colocar de volta numa relação com Deus, né, dando-nos a obra de Jesus Cristo. Então, a doutrina da Trindade, que é a forma como nós usamos para descrever Deus, passa por esses elementos de percebermos como Deus continua presente em nossa vida. Deus continua nos convencendo de que nós precisamos de salvação. Tá? Esse é próprio Deus, tá? Não é a minha fé só pode se agarrar a alguém que promete. Tá? Isso é interessante. Vocês e eu vivemos num contexto por uma forte influência de que a fé é que determina a realidade. Não, a fé recebe. A expressão justificação pela fé é receber os benefícios e não criar os benefícios. Tá? Então, o sola fide, que é usado por aí, ele muitas vezes é uma obra. O apóstolo Paulo, em Gálatas, vai dizer que os judaizantes que colocam a exigência de algo, né, substituem Jesus Cristo. Né? A nossa fé não pode substituir Jesus. Ele é o Salvador. A nossa fé recebe o que ele faz pela gente. Então, quando a gente discute a doutrina de Deus, a gente sempre pergunta qual a razão de Deus existir para conosco. Tá? E aí vem o último tema que vocês vão trabalhar. Quando Deus resgata o ser humano, isso é antropologia, tá? Quando Deus resgata o ser humano, Deus resgata a sua criação. E isso passa, por exemplo, quando Jesus vai ao encontro das pessoas e faz os milagres. O que Jesus faz quando o cego enxerga? Quando uma pessoa coxa, quer dizer, que não consegue caminhar direito, possa voltar a caminhar normalmente. Tá? Quando uma mãe perde um filho, a morte não é problema para Deus. Tá? Quando alguém passa fome, tá? Ou alguém fica doente,
certo? Como nós temos os milagres, tanto no período do Antigo Testamento, né? Basta lembrarmos Elias, por exemplo, como no período em que Jesus está presente, também depois. Os discípulos de Jesus fazem milagres para mostrar o quê? Que a obra de Cristo vem resgatar a criação original de Deus. Por isso, toda a nossa teologia, ou todo o nosso fazer teológico envolve, né, como eu chamo a atenção, tem um artigo aqui, o fluxo de vida e sua ruptura. O que é a ruptura do fluxo de vida? Né? É aquele que quebra a criação. Tá? Então, você cria uma nova situação, onde você tem, por exemplo, pessoas acreditando que o sangue restaura. Não. O papel do sangue é fazer a gente viver. O sangue leva o oxigênio pelo corpo. Eu não posso tomar sangue para me tornar um semideus, né? Como muitos credos dizem, né? O único sangue na Bíblia que nos dá vida é o do sangue de Jesus. E no Antigo Testamento nós tínhamos todos os animais sendo sacrificados em lugar do ser humano, tá? Para poder mostrar que Jesus viria, né? Essa foi a aula que Deus deu, por exemplo, a Abraão. Não é o filho Isaac que vai morrer, tá? E Abraão devia saber disso, e infelizmente ele esqueceu. E aí Deus tem que dizer, não é teu filho que vai te salvar. Quem vai te salvar é o Cordeiro de Deus. E aí vem um cordeiro, Deus providencia um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Tá? Não é a fé de Abraão que o salva, mas é o cordeiro. Então, o fluxo de vida pelo sangue derramado por Jesus, de novo, nos dá vida. Nos dá vida eterna. Então, se o salário do pecado continua sendo a morte, o objeto do amor de Deus continua sendo a cada um de nós. Por isso, vocês e eu, como teólogos, que vamos manusear e vamos aprender a usar a palavra de Deus, nós precisamos ver que o objetivo maior que Deus tem para com a gente é resgatar e dizer para o ser humano que, mesmo doente, mesmo a morte presente na vida, essa não é a última palavra de Deus, essa não é a palavra de Deus sobre nós, né? A palavra de Deus para Adão e Eva, e também repetida aos personagens do Antigo e do Novo Testamento, é uma palavra de vida, tá? Não é uma vida que se rompeu, mas é uma vida restaurada em Jesus Cristo. Aliás, assim como nós cremos no primeiro artigo do Credo, creio que Deus me criou, eu também creio no último artigo do Credo, creio que Deus vai me ressuscitar. Tá? Por isso, o fluxo da vida em Deus continua, mesmo que a gente venha a falecer, né? Mesmo que a dor apareça na nossa família, a palavra de Deus nos diz que há vida e vida em abundância. Né? Então, essa é a dimensão existencial da teologia. Nós nos preparamos para lidar com esses temas, né? Vocês têm aqui a disciplina de introdução à teologia lidando com esses assuntos básicos, né? Quais são básicos? O que são básicos, né? Nós mostrarmos para as pessoas que Deus não vai se afastar delas. Pelo contrário, o amor de Deus é pela sua criação. Tá? Então, isso Jesus vem fazer e resgatar para nós termos vida e vida em abundância. Isso é teologia, tá, gente? Teologia não é uma marca que nós carregamos, mas é a forma como Deus se mostra para a gente. Isso é teologia. Nós vamos ter que aprender isso ao longo do nosso curso, para mostrar para as pessoas como Deus quer cuidar delas, por mais que às vezes as pessoas jogam fora tudo que Deus já deu para elas, tá? Assim como aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva tinham um jardim à disposição, jogaram fora, Deus os expulsou, mas Deus não os abandonou. Tá? Inclusive proporcionou a promessa de um Salvador e também proporcionou vestimentas, diz o texto bíblico. Né? Além da promessa, Deus ainda proporcionou que o cuidado, né, depois da queda em pecado. Né? Isso é muito bonito da parte de Deus, que providencia, então, tudo para que nós possamos novamente sermos seus filhos amados em Jesus Cristo. Né? Isso é interessante, esse é o objeto da teologia, esse amor incondicional de Deus. A gente nem sempre sabe, né? Nós podemos explorar aqui no tema 5 um conceito, por exemplo, de um Deus escondido, né? Por que Deus deixa que a dor se faça presente? Tá? Por que alguém nasce cego, né? Como aconteceu lá no orçamento? Né? Jesus diz, olha,
A única coisa que eu posso dizer para vocês é que o amor de Deus possa ser revelado para ele. Jesus não faz uma filosofia em cima da cegueira, tá? Da doença. Jesus diz assim: eu vou resgatar os olhos a esse cego de nascença. E proporcionou isso. Tá? Nós sabemos que a cegueira faz parte de um possível nascimento. Né? Temos crianças que nascem cegas, né? E nem precisa passar pelas dificuldades da vida para poder, de repente, ter problemas já desde o nascimento, né? Temos outros problemas como câncer e assim por diante. Então, faz parte da natureza humana ser limitado. Mas Deus não quer se limitar à nossa condição. Deus vai adiante. Deus proporciona a salvação em Jesus Cristo. Né? É exatamente esse o objeto, então, de todo o curso de teologia. Né? Todas as áreas da teologia vão sempre mexer com o ser humano. Né? Mesmo que seja uma área, por exemplo, ecologia. Ecologia é a casa onde a gente vive. Tá? Isso tem a ver com a gente. Tá? Bom, dentro dessa perspectiva, então, vocês têm agora a prova, a última prova, que começa hoje, vai ser dia 11, não dia 9, desculpe o meu erro. Nós temos aí alguns dias. Acho que não. Estão me ouvindo? Estou aberto agora a pergunta. Eu fiz minha breve apresentação de uns 20 minutos. Não quero fazer vocês dormir. Podemos conversar. Oi, estão me ouvindo? Acho que o professor caiu, mas ele logo volta aí, né? Então, tranquilo. Vamos aguardar um pouquinho aqui, que eu acho que ele retorna aí para a nossa aula. Deve ter dado algum problema na internet dele, né? Aqui. Mas estou aí à disposição, né? Qualquer dúvida, eu sou o professor tutor. Vocês devem ter acompanhado aí na disciplina, estou junto com o professor, né? Então, podemos dúvidas mais técnicas, aí estou à disposição. Do conteúdo é mais com o professor, mas também estou junto no conteúdo. Então, alguma pergunta, pode.
Alô? Alô? Oi, Débora. Pode falar. Agora acho que era meu fone. Eu não sei como tá a qualidade do áudio, que eu não estou num ambiente apropriado, mas é porque nós chegamos agora, né? Chegou aí, estavam finalizando o período das inscrições, então a gente está um pouco perdido por aí. E a gente perdeu algumas atividades, perdeu alguns conteúdos. Aí o Rodolfo até chegou a ver que tem como enviar essas atividades atrasadas, né? Eu gostaria de tirar a dúvida de como fazer isso, se manda pela plataforma, como é que pode ser feito. Não, você pode... Tem assim ao lado a ferramenta de mensagem, né? Você pode enviar por ali, né? Pode também enviar para para o meu e-mail, tu encontra o e-mail do tutor, elmerlink@ubra.com ali, né? Então pode enviar para o meu e-mail que eu posso receber as atividades de vocês até no dia 11, né? Então, todas as atividades atrasadas, vocês podem, no decorrer desse período, resgatar elas e me enviar ali, para vocês não perderem essas atividades e também para terem uma nota, né, nessas atividades, tá? Então, só surgindo qualquer imprevisto, me chama na ferramenta de mensagem que estou junto com vocês, né? Outra dúvida que eu reparei agora, né, quando iniciou a gravação, que é de duas matérias. Essa matéria é outra matéria que está aberta para mim, que é a da literatura do Antigo Testamento. Ambas tiveram o encontro agora no mesmo horário, né? Aí, isso acontece com frequência ou foi assim mais um... Não, deu acaso aí que algumas aconteceram, a disciplina também do professor Anselmo? Qual Sim, disciplina? Exatamente, do professor Anselmo, sim. Professor Anselmo, né? Até ele me mandou agora uma mensagem que tanto ele quanto o professor Clóvis, né? Os dois ficaram sem internet, né? Por isso caiu a conexão do professor, né? Então, mas a aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada. Então, você não vai ser prejudicada, porque vai poder depois assistir em outro momento, tá? Sim, eu compreendi. Eu me preocupei um pouco com isso, porque como a gente já perdeu bastante coisa, né? A gente está um pouco confuso, assim, nesse sentido. Eu me preocupei. Quando eu vi, eu não sabia em qual das duas eu entrava. Não, pode ficar tranquila, né? Então, todas as aulas estão sendo gravadas e aí o professor vai disponibilizar depois a gravação da aula de hoje, né? Tá? Certo. Não, tá bom. Muito obrigado. Dispõe, Débora. E o Rodolfo, alguma dificuldade aí, Rodolfo? Vocês são mesmo local, Débora? Você e o Rodolfo, ou trocaram por WhatsApp? Como é que vocês dois... Não, nós somos irmãos. Que legal! Sim. Na verdade, nós somos trigêmeos, né? Tem mais uma menina também, só que ela não veio pro ramo da teologia, fomos só nós dois mesmo. Vocês são da onde, Débora? Nós moramos em Palmas, nós nascemos no Piauí, mas nossos pais são do Sul, são do Rio Grande do Sul. Que legal! Uma satisfação, então, para dois irmãos a gente poder compartilhar aí o curso de teologia, né? Vamos ver, tem entrando mais o Jonathan. Mas, sanada a dúvida, então, Débora? E aí, Jonathan? Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Estamos aí, os professores lá do seminário, né? Que é tanto o Anselmo quanto o professor Clóvis ficaram sem internet, né? Então, eu estava lá na outra aula, acabei vindo para essa. Caiu fora lá. Não, mas até o professor pediu para mim entrar, mas eu não entrei do professor Anselmo, né? Mas, tranquilo, qualquer dúvida que surgir,
manda uma perguntinha lá pela ferramenta de mensagem, que eu estou aí para dar um apoio para vocês. Ok. Olha aí, voltando, professor, que bacana. Tá sem som, professor. Vamos lá. Agora sim. Feito. Agora passamos para o professor, então. Continua, professor Elber. O senhor dá corda aí para o pessoal. Não, vamos lá. Não, estava só tirando dúvida. A Débora e o Rodolfo são gêmeos, é um contexto de trigêmeos, e os irmãos estão fazendo teologia aí com a gente. Aí. Puxa vida. Lá, estão aonde? São de Palmas. Palmas. Uhum. Ótimo. Daí as dúvidas foram mais em relação às atividades que estão em atraso. Né? Então, até o dia 11, nós estamos recebendo as atividades, né, tranquilo, assim, pela ferramenta de mensagem ou via o e-mail institucional, pode enviar, né? A gente está bem aberto aí para ir ao encontro de vocês. Aí. Só tem que cuidar um pouco as objetivas, né? Depois que sai o gabarito, a gente não pode... 3 dias, né, depois. Então, se alguém ainda tem alguma objetiva por fazer, não conseguiu estudar ainda, nós temos aí um prazo, né? Isso não somos nós que determinamos, né? Isso está no sistema, né? A Ubra é que, para manter a boa ordem, né, no processo. Então, se alguém de vocês ainda precisa de um prazo extra para estudar e se preparar para as objetivas, né? A gente está à disposição também. O professor Elmer pode nos ajudar nesse sentido, tá? Porque houve ingressos aí até poucos dias, né? Mas deixa eu terminar aqui alguns assuntos, né? Quando a gente quer conhecer a vontade de Deus, né? Eu estava olhando para as atividades que vêm. Deus usa a gente também para cuidar da criação, tá? A gente conhece especificamente Jesus Cristo na Bíblia. Nós não conhecemos Jesus fora da Bíblia, da Escritura. Mas Deus também usa cada um de nós para ser um bom pai, um bom marido, um bom professor e assim por diante, tá? Então, isso é fundamental, né? A Bíblia não descarta nós nesse processo, pelo contrário. A doutrina da criação e da providência que Deus usa para manter a sua vontade no mundo passa pela gente, tá? Então, nesse sentido, vocês e eu somos importantes para mantermos aquilo que Deus já nos deu, né? Deus não precisa nos dar mais do que Ele já nos deu. E, nesse sentido, a teologia, ela resgata, então ela abre nossos olhos para perceber as dádivas de Deus nas vidas da gente, tá? Então, não é ouro, nem prata, nem pedras preciosas, né? Mas é realmente percebermos que tudo é dádiva de Deus. Uns têm mais, outros têm menos, né? Essa é uma pergunta que não passa por uma resposta bíblica, né? Eu gostaria de saber por que alguns têm mais, outros têm menos, né? Uns lutam mais para viver, outros menos. Mas é uma resposta humana que a gente às vezes não tem resposta. Eu não sei se o professor Elmer mencionou do agendamento da AS, né? Não chegamos a falar sobre isso, professor. Tá, importante. As provas presenciais, elas são requisitos do MEC, tá? Vocês não conseguem ser aprovados sem participar das provas semestrais. Elas hoje valem 5 pontos, né? 5 pontos nas atividades virtuais e mais 5 pontos. E um outro assunto que eu não posso esquecer de mencionar diz respeito à avaliação institucional. Vocês já devem estar acompanhando. A opinião de vocês é importante para nós, no sentido de buscar meios de se aproximar cada vez mais das necessidades de vocês e supri-las, né, da melhor forma possível. Nós estamos em um ambiente diferente, talvez de vocês, mas com certeza a opinião de vocês, né, das avaliações são importantes, né? Então, elas estão disponíveis no aula, né? E também o professor Elmer já compartilhou para vocês as mensagens. Temos aí um prazo para realizar isso aí, né? Isso é importante para a gente. Bom, estamos abertos, né? O professor Elmer tem mais alguma questão para trabalhar? Eu espero que tenha gravado tudo. Acho que sim, acho que o sistema gravou. A internet caiu aqui em casa, tá? Eu moro no Seminário Concórdia, em São Leopoldo, e é uma faculdade de teologia, tá?
também vinculada à UBRA, né? Os nossos alunos do seminário estudam na UBRA, todos. Inclusive, nesse semestre não, no semestre passado tínhamos alunos nessa sala aqui. Então houve uma queda aí, não sei, acho que foi só da internet, porque luz tinha. Não, aqui continuou gravando, professor. Acho que sim. Acho que sim. Perfeito. Depois eu vou disponibilizar a gravação no encontro com o professor. Estou vendo o Jonathan e estou vendo o Carlos. Por favor, se vocês tiverem perguntas, estamos aqui. Sem perguntas, professor. Boa noite, só prazer. Acompanhando por enquanto. Tudo bem. Carlos está onde, Carlos? Eu sou de Gravataí. Estamos próximos. Muito próximos, sim. Jonathan? Eu estou em Canoas, sou de Canoas. Tá. Como é que vocês estão encarando aí os primeiros movimentos no curso? Eu estava conversando aí, o Carlos, a gente estava na aula de história e caiu lá, e a gente pulou para cá, né? E aí, também estava no mesmo problema. Daí a gente ficou conversando lá, né? Na verdade, cria-se o hábito da leitura constante, né? Então, bastante informação, né? E eu estava falando para o Carlos ali que a dificuldade maior, às vezes, quando chega nas atividades, é necessário retornar lá na leitura de novo, né? Justamente pela quantidade de muita coisa, às vezes vai ficando para trás. Mas o bom da atividade é isso, né? Que a gente acaba tendo que retomar, né? O professor Anselmo está no mesmo contexto que eu, nós estamos no mesmo lugar, por isso que houve a queda na internet. A gente só mora em prédios diferentes aqui no seminário, em São Leopoldo. Mas deixa eu dar uma dica. A informação sempre, às vezes, ela é passageira, entra de um lado e sai do outro, né? Mas em algum momento vocês vão fazer uso dessas informações, né? Por exemplo, isso que eu acabei de falar sobre nós cuidarmos daquilo que nós ganhamos, tá? Lá na questão da ética, lá na frente, quando a gente vai discutir, então, as minhas escolhas baseadas no quê? Naquilo que eu ganhei. Eu não vou construir uma nova realidade. O apóstolo, essa semana, nós estamos 7 de setembro, né? Lembramos das autoridades e tudo mais. Eu até compartilhei no meu Facebook, no Facebook da teologia, um comentário sobre Romanos 13, que é o famoso texto de toda autoridade procede de Deus, né? Como é que o apóstolo Paulo argumenta isso? Dentro daquele contexto onde nenhuma autoridade tinha, digamos assim, o aval da igreja, o aval dos cristãos, né? Eles eram autoridades civis normais, né? Mas mesmo assim, Paulo vai dizer aquilo, a autoridade ainda vem de Deus. Mesmo não percebendo que Deus está por trás, né? Ela tem origem própria, né? E aí entender isso lá em Romanos 13 é um belo desafio. E aí os cristãos que naquele contexto não tinham uma cultura cristã como nós temos hoje, né? A gente pode ir para a igreja, né? Provavelmente a igreja de Roma era mais fechada, né? Ela não estava tão... Nós sabemos na sequência que os cristãos vão ser perseguidos por Nero, tá? A gente sabe disso na história. E a igreja, provavelmente por causa dos judeus, a igreja sofre e tem que sair de Roma, inclusive, né? Ninguém de nós passa por isso em Canoas ou em Gravataí. Nós podemos ter isso, nós ainda temos liberdade, tá? Por mais que a liberdade vai ser cada vez mais conflitante com o nosso conhecimento da realidade, né? Eu sei que algumas questões estão ficando mais difíceis, a legislação ela não nos apoia mais, né? Não tem como, e o testemunho de nossa fé, de um Deus criador e que cuida da gente, vai continuar, e para isso a gente faz teologia. Então, às vezes, os assuntos eles estão meio distantes da nossa realidade, mas eles servem para a gente construir algumas pontes, tá? Então, por exemplo, eu tenho que votar, eu tenho que eleger um presidente. Preciso de um presidente. O Brasil é um país que precisa de um presidente. Qual é o melhor? Bom, se é político, eu vou fazer uma escolha, mas se é para ajudar as pessoas, o melhor sempre é aquele que ajuda as pessoas. Isso é o bem comum, né? Não sei se vocês entendem, né? Eu não estou defendendo um e indo contra o outro. Isso é bem complexo, né? Às vezes nós evangélicos queremos ter um presidente evangélico, né? E nem sempre é possível, né? A gente sabe disso, né? E eu não sou contra nenhum, né? Eu tenho que votar em alguém, né? E a maioria venceu, né? A democracia é isso. Mas eu só estou chamando a atenção como os assuntos têm a ver com a nossa relação, né?
Alguém quer falar? Quer comentar? A W eu estou vendo agora. Tudo bem? Perfeito. Perfeito. Que mais sugestões vocês têm para a gente aí que nós estamos tentando nos ajudar teologicamente? Essa é a chance que a gente tem, né? Vocês têm algum espaço nas igrejas de vocês para trabalhar? Já que agora vocês são teólogos? Querem falar um pouquinho sobre isso? Pois então, professor, deixa eu aproveitar o espaço, então. Eu acho que, para mim, o caminho agora do estudo da teologia, ele está sendo bem desafiador por uma questão que eu não tinha prática de ir à igreja, eu nunca tive uma prática doutrinária, assim, né? Nunca fui de ir à igreja católica ou luterana, enfim. Agora, no estudo da teologia, que foi motivado por uma coisa pessoal, que foi a minha paternidade, que eu quis explorar um pouco mais sobre os caminhos do Pai, né, digamos assim, entender o que esse Pai tão sagrado tem para me ensinar e o que eu posso transmitir para o meu filho. Então, para mim, está sendo uma descoberta muito grande, assim, porque tudo para mim é novo, né, tudo para mim é novo, então eu tenho que estudar com uma profundidade, eu acho que maior do que todos os outros colegas aqui que talvez já tenham a prática da igreja. Então, isso eu também estava falando com o professor Anselmo lá antes de vir para cá, né, que esse está sendo o meu maior desafio. Eu estou me sentindo aquela criança que está entrando num mundo novo, né? Mas que para mim está sendo um mundo belo, porque o meu desafio ele tem um grande propósito, que é saber em qual, não digo nem trilha, né? Em qual trilho colocar o meu filho nesse mundo tão desafiador e cheio de armadilhas e cheio de coisas tão mundanas e asquerosas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Então, eu quero me preparar para isso. Então, por isso que eu estou fazendo teologia, por isso que para mim está sendo tão desafiador e ao mesmo tempo gostoso, porque tem um objetivo bem maior em cima de tudo isso. Eu acho que deu uma parada na internet novamente do professor ali, né? Deu. Mas que bacana, Carlos, esse teu desafio de buscar conhecimento, e estamos aí para isso, né? Para compartilhar e trocarmos, para crescermos juntos aí, né? Sim. Mais alguém que... Olha, saiu da reunião. Mas, professor... Sim, continua, pode ir. Até uma coisa assim que, nas atividades, nas mensagens ali que eu venho trocando, né? Eu peço um pouco de paciência, porque como eu falei, né? Eu me sinto uma criança, estou aprendendo tudo aqui, né? Desde o início, da capa. Mas estamos aí para te apoiar, né? E como a criança cresce, né? Nós vamos crescer aqui no estudo da palavra, né? Para aprendermos a manejar bem a palavra de Deus para testemunharmos, né? Daquele que é o centro das Escrituras, que é Cristo. Né? Então, mais alguém quer compartilhar também a sua parte aí na prática aí Eu nos estudos eu já tenho colocado em prática já na igreja onde eu congrego, né? Uhum. Nós temos as escolas bíblicas de domingo, né? Daí o qual eu participo, né? Dando aula para os jovens. E já tenho usado o material do curso de teologia já tenho transmitido aquilo que tenho aprendido, né? Uhum. Tem sido de Bacana, grande valia. Edinailza, vai lá, pode compartilhar, está com a palavra. Boa noite a todos. Eu, assim como os colegas compartilham nesse momento, eu brilhado. E a gente vê assim como a gente está no caminho, né? Mas ainda um pouco superficial.
diante de todas as leituras, eu vejo assim que muita coisa do que a gente está vendo agora é algo assim muito diferente, muito mais profundo, que a gente ouvia, que a gente lia, mais adequada que se achava, consultando bíblias, mas a gente assim com conteúdo, um conhecimento assim mais elaborado, pelo menos eu fico maravilhada. O tempo que eu tenho é lendo. Tem coisas que eu imprimi, porque eu gosto de ir estudando e marcando e anotando para poder ter uma amplitude no que eu estou aprendendo, né? Então, eu achei, assim, maravilhoso. Gostaria de ter mais tempo para poder, assim, me dedicar um pouco mais, né? Além do que eu já estou por aqui fazendo. Mas é isso, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está me permitindo, e eu sei que não tem como a gente ir aprendendo e não colocar em prática. Aonde a gente está, no trabalho, ou na igreja, ou em qualquer outra atividade, a palavra ela vai brotando, é automático. A palavra vai brotando mesmo, quando a gente vê, a gente já está compartilhando, e eu fico muito feliz com isso. Sim, eu acho que o professor está nos ouvindo, professor Clóvis? Está presente aí. Mas, Edina Ilza, é isso? Tá. Caiu de novo, professor. Que belo testemunho, né? Mais alguém quer fazer uso da palavra e trazer... É um testemunho onde o que nós estamos estudando está impactando a vida de vocês, e através da vida de vocês, outras pessoas são impactadas pela palavra que nós compartilhamos e estudamos aqui, né? Alguém mais? Está aberto aí para... É o momento de nos fortalecermos como grupo de estudo aí, né? Para fazer sentido aí, né? Vai lá, Carlos. Tá, professor, eu tenho uma dúvida, não sei se cabe aqui, enfim, mas eu vi que na literatura ali, e na semana passada, eu não me lembro, no encontro passado, não lembro se foi comentado aqui ou na aula do professor Anselmo, do livro de Concórdia. Uhum. Eu dei uma pesquisada, enfim, só que eu não consegui entender qual que é o objetivo desse livro, qual que é o contexto por detrás desse livro. Não sei se cabe aqui a gente discutir isso nesse momento, enfim, mas é uma dúvida e uma curiosidade que eu tenho, e também ver o que isso, esse livro, enfim, pode somar na nossa caminhada teológica aqui, né? Uhum. Perfeito. Professor Clóvis, sobre o livro de Concórdia, o que ele agrega na nossa caminhada? Vai lá. Ok. Bom, a minha especialidade, a minha pesquisa, tá, Carlos? Só para você ter uma ideia. Na verdade, nós vamos ter uma disciplina depois, documentos confessionais, né? Eu comparo o livro de Concórdia ao credo, tá? Então, em algum momento da história, a igreja precisou se posicionar, e aí eu tenho um grupo de teólogos que estão na reforma, né? Que é Lutero e seus colegas, eles vão começar a produzir uma série de documentos tentando, de novo, colocar Deus na história da humanidade, certo? A igreja da Idade Média tinha feito algumas interpretações, tinha respondido algumas perguntas, por exemplo, por que Jesus tem que se tornar homem? Tá? Se nós lermos na Bíblia, Jesus se torna homem para quê? Para salvar o ser humano, então é o Deus homem, certo? Essa é a promessa dada a Adão e Eva. É repetida lá, por exemplo, se você ler Jó com mais calma, enquanto Jó não passa pelas situações de doença, ele sofre doença, ele está tudo bem, né? Quando perde só os bens e perde os filhos, no momento que Satanás ataca a pessoa dele, Jó também fica em dúvida se existe um Deus, tá? Quando a gente tem essa dificuldade. E aí Jó aprende de novo de Deus de que há um Salvador.
A mesma promessa feita a Adão e Eva é repetida para Jó. Tanto é que Jó, em algum momento, vai dizer que eu sei. Travou aqui, professor. Não sei se só para mim. Travou para todos, né? Eu sei que o meu Redentor vive, né? Isso que a confissão de Jó, né? E o livro de Concórdia, conforme o professor estava trazendo, né? É um livro que traz um resgate de história e traz também um posicionamento bíblico, né? E aí, justamente, é nesse cenário que nós buscamos, através das escrituras, entendermos posições e posições doutrinárias, né? Então, a gente estuda para ter um comparativo com as demais posições, né? Então, e nisso nós vamos crescendo, né? Que meu Redentor vive. Tá. Vamos crescendo no conhecimento, né? E podemos, assim, de forma fundamentada, né? Testemunhar para as pessoas o que nós estamos estudando. Então, eu sei que o meu Redentor vive, né? É isso, né, professor? É verdade. Quer dizer, é a história, né, a história de Deus com a gente, tá? Não de nós com ele. Alguns vão interpretar, por exemplo, a promessa feita a Adão e Eva, né? A Igreja Católica vai interpretar que tem uma mulher envolvida, que é a Maria, certo? A maioria dos protestantes vai colocar a Igreja como responsável para fazer a atividade. Quando, na realidade, a gente sabe muito bem, e esse é o testemunho bíblico, que o próprio Deus entra na história da humanidade, né? E quando aí o Lutero, a nossa teologia não é de Lutero, é Bíblia, né? Então, o livro de Concórdia nada mais é do que um eco das Escrituras. Se alguma coisa tiver contra as Escrituras, aí ele não serve para a gente, porque a autoridade é a palavra de Deus, né? Então, vocês estão aprendendo, por exemplo, a olhar para Deus presente, não Deus ausente. Jesus disse ao se despedir, né, que ele estaria conosco até o fim dos tempos. E vocês e eu vamos passar, mas a palavra de Deus não passa. Então, a gente olha para os personagens do Novo Testamento. Aliás, vocês vão fazer história e literatura do Novo Testamento. Por enquanto, vocês estão só no Antigo Testamento. Mas a presença de Jesus está clara já no Antigo Testamento. Tá? E vocês vão aprender isso com a gente de novo no Novo. Quer dizer, quando os personagens aparecem, eles vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece. Então, o livro de Concórdia nada mais do que esse testemunho de que Deus não abandonou a sua criação. Lutero morre, vocês e eu vamos morrer, mas Deus não vai deixar de existir. Então, eu estou tentando preparar, Carlos, um curso agora para outubro sobre... Eu não gosto muito do termo espiritualidade, tá? Já disse isso em outro vídeo. O que é espiritualidade? Tem muito a ver com aquilo que eu produzo, tá? É aquilo que eu faço. Na realidade, se olhar bem para a Bíblia, né? Por exemplo, você é pai de uma criança. Ela é tua, sim, é tua. Não dá para dizer que não. Mas você não é dono dele. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios: filhos, obedecei aos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. O que significa isso? Significa que na relação pais e filhos tem alguém no meio. O pai não é dono da criança. Não sei se você entende isso. Quer dizer, o ser humano é obra de Deus, tanto o pai como a criança. O Deus está no meio. Jesus está no meio, diz o apóstolo Paulo. E essa é a relação homem e mulher, mesma coisa. O homem não é dono da mulher, nem a mulher tem uma relação de interdependência. E isso está na criação. Né? Dessa forma, nós entendemos a teologia. Então, a teologia não puxa para um lado nem para o outro, a teologia mostra como Deus está junto. Às vezes Deus chora, né? Um jovem rico que conhecia bem os mandamentos, mas não quis ouvir Jesus. E Jesus amou mesmo ele assim. A gente não pode dizer que ele está no céu, mas Jesus o ama. Tá? Jesus ama todo ser humano, inclusive aquele que jogou fora, malfeitor na cruz. Olha um dos malfeitores. Sobre um é dito: hoje estarás comigo. Não é uma questão ética moral. Nós temos ética e moral por causa das pessoas. As pessoas precisam olhar para nós com ética e moral. Imagina se vocês olhassem para mim como, sei lá, querendo o dinheiro de vocês, ou enganando vocês. Não, nós não podemos fazer isso. O curso de teologia é sério por isso. Né? Como alguém antes falou,
Desculpa, eu não peguei todos vocês, né? Mas é a palavra de Deus, é ela que vai mexer com a gente. E ela precisa mexer. Acho que o Jonathan um pouco falou sobre, acho que foi o Jonathan na igreja. Vocês vão ajudar as pessoas. Vocês não podem empurrar água lá abaixo, nada, né? Nem nós vamos fazer isso. Então, a nossa caminhada, Carlos e demais, é nesse sentido, né? Esse curso que o senhor falou, eu não entendi direito, é um curso complementar. Eu estou preparando ele como uma atividade complementar ou um curso de extensão, porque os nossos temas, né, alguém mencionou há pouco, nossos temas são curtos, tá? São temas, certo? É pouquíssima informação. O Jonathan falou informação antes. Nós precisamos formar vocês, não informar apenas. Precisamos dar condições para vocês pensar aquilo que vocês vão fazer. Por isso, o desafio que a gente tem, antigamente a gente produzia uma disciplina com 300 páginas de material. Hoje, se você somar os 6 temas, vão ter o quê? 60, 70 páginas, 80. Porque tudo é muito rápido, tá? Mas a gente quer trabalhar mais assuntos, tá? Então, esse é o desafio que o curso tem. Então, nós adequamos mais para o aluno rapidamente passar, mas a gente não quer que vocês passem, a gente quer que vocês se aprofundem, tá? E esse é o objetivo maior, né, de uma educação continuada. Assim como, Carlos, você vai ter o filho, a vida toda do teu filho para aprender a ser pai, não é de uma hora para outra, né? Assim eu com vocês, né, como coordenador, como professor, eu quero que vocês aprendam mais, esse é o objetivo maior. Então, assuntos são muito breves, né? Que bom que a gente está tendo essa conversa, isso vai estar sendo gravado, né? E eu gostaria de ter mais contato com vocês. A gente tem muitos desafios, né? A gente se desdobra aí um monte de mesa, mas estamos aí. Professor, a Rosilene também pediu a palavra, talvez. Com a palavra, Rosilene. Boa noite a todos novamente. Tá ouvindo? Perfeito. Assim, não, eu tá falando na parte de muitos, assim, de a gente tá estudando os conteúdos, né, e a gente vê que, eu principalmente, quando eu abro para me ler todos os conteúdos, eu vejo que que eu sei muito pouco, assim, sobre os conteúdos, né, e aí tá sendo um pouco difícil para mim também nessa parte, né, pelo fato de ser vários conteúdos e a gente procurar se aprofundar mais, às vezes não tem muito tempo, principalmente aqui em casa também, porque eu também fico com a minha avó, e aí às vezes tenho que ficar com ela, e aí eu não tenho tanto tempo assim para mim estar procurando, assim, sabe, mas tá sendo um desafio enorme para mim, né, e como a Ednailza falou, não tem como a gente estar estudando e não tá ali, né, praticando, tá falando, sabe, tá compartilhando. Eu trabalho também em missões na igreja, né, eu gosto muito de missões, coração bate por missões, e eu vou, assim, em lugares, sabe, em aldeias, principalmente em aldeias, que a gente anda muito em aldeias, sabe, e o que eu tô aprendendo, eu gosto muito de compartilhar com as crianças, né, que eu trabalho com as crianças, eu gosto de trabalhar com as crianças, então eu tô aprendendo muito, sabe, isso tá realmente me ajudando muito mesmo, sabe, para que eu possa entender um pouco mais a palavra e passar para os pequenininhos, né, de uma forma diferente, que não é assim como a gente conversa, né, a gente tem que saber lidar um pouco com criança, contar de uma forma diferente, né, mas eu creio que cada conteúdo que eu estou estudando, sabe, eu estou me esforçando bastante realmente para que eu possa me aprofundar mais, às vezes não tendo muito tempo, mas eu estou procurando muito, e está sendo um desafio, mas tá muito bom, sabe, então é sobre isso que eu queria falar. Obrigada. Professor Elmer, o senhor pode conduzir, eu vou ter que entrar numa outra sala. O senhor pode continuar aí? Abre o microfone, professor Elmer. Perfeito, pode deixar. O Carlos, com a palavra, então, Carlos, obrigado, Rosilene. Tá? Pode continuar com o professor Elmer aí? Posso? Eu estou com uma dúvida de uma atividade que a gente fez, mas pode ser com qualquer... Tá, eu não lembro qual que a gente tinha que falar ali sobre, eu estou tentando achar aqui, sobre um personagem bíblico
que fez teologia. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu botei a minha resposta ali, mas eu vou ser bem sincero que eu fiquei assim, poxa, um personagem bíblico que fez teologia, sabe? Isso ficou batendo na minha mente, eu estava ansioso por esse encontro para tirar essa dúvida. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa atividade, qual que enfim, que era o real objetivo, porque daí eu não sei se eu fiz certo ou não. Tá, eu vi que eu estou com o teu texto aberto aqui, né? Você citou uma série de textos de Paulo. Isso? Isso, eu usei de Paulo falando a Timóteo, né? Isso. Sobre o estudo, foi isso que eu interpretei. Mas... Tá. A questão toda é a seguinte, a palavra teologia é a palavra de Deus, certo? Então, qual é um personagem que usou a palavra de Deus, ou que testemunhou da palavra de Deus, ou que, como diz Paulo, né, Timóteo, né, estude para mostrar a si mesmo aprovado por Deus, um hebreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, Paulo está dizendo para Timóteo continuar a fazer o trabalho dele. A segunda carta a Timóteo, que você menciona, Carlos, é Paulo passando o bastão para alguém outro, que é o próprio Timóteo, certo? Então, esse manuseio da palavra, a palavra não é tua nem minha. O exercício que eu fiz há pouco, na relação pai e filho, mostra isso bem. O pai não é dono do filho, Deus continua sendo o criador de tudo, certo? Nós confessamos isso. Então, é exatamente isso que você fez bem. Você mostrou como Paulo foi um teólogo. Onde é que está Paulo hoje? Paulo morreu. Paulo não está mais entre nós, mas a palavra permanece. Então, é isso que vocês vão passar adiante, né? A Resolene menciona isso. Quer dizer, você não pode controlar a ação do Espírito Santo. A própria Lutero vai dizer, enquanto eu e meus colegas estamos aqui na vida mais comum diariamente, o Espírito Santo está fazendo sua obra. O Espírito Santo ele não pode limitá-lo, certo? É um Deus presente, um Deus ativo, né? E isso é teologia. Tá, entendi. Teologia não tem a ver com alguém apenas pregando. Tem a ver, sim, pessoas preparadas para isso, escolhidas a dedo para isso, tá? Eu acho que essas pessoas têm que ser aprovadas por outras pessoas que conhecem. Por isso nós preparamos pessoas que até vão ser pastores. Mas o que vocês estão fazendo é o caminho. Vocês estão saindo da sala de aula e usando isso na vida diária, tá? Você tem vários personagens assim, né? E todo personagem bíblico que eu lembro sempre de Estevão. Estevão é um diácono, mas ele conhecia bem o Antigo Testamento, tá? Ele não é um apóstolo como Paulo é. Ele foi escolhido para ajudar servir as mesas, ele e Filipe. E olha o testemunho que ele dá, olha o texto longo em Atos, capítulo 7, o testemunho que Estevão dá. Ele conhecia bem o Antigo Testamento. Tá? E isso causou, inclusive, a morte dele, né? Tá? Então, é nesse sentido que a teologia. Teologia tem a ver com a palavra de Deus sendo manuseada. Quando vocês estão com ela nas mãos, vocês não são a autoridade, é a própria palavra que é a autoridade. Então, nós saímos de cena, por isso tem que manejar bem. Manusear tem a ver com as mãos, né? E esse é o papel que a gente quer preparar vocês. Então, toda vez que vocês conversar com alguém, vocês não vão testemunhar de vocês vão testemunhar de alguém que é maior, tá? Que é maior que a gente, inclusive. Cada um de vocês, né? Isso é teologia, tá? A palavra sendo de Deus ainda, né? Tá. Respondi, Carlos? Sim. Não, pensei que era um que tinha estudado teologia, daí eu me confundi todo, né? Mas então foi no sentido correto. É que vocês e eu, a gente não... Quem é que leu a Bíblia com a gente na infância? Tá? Quem é que trabalhou a palavra de Deus? Eu cresci lendo a Bíblia, aos 6 anos eu já tinha lido toda ela. E tinha um avô que me ajudava. Aliás, eu fui fazer teologia por causa do avô, né? Nem por causa do pastor. E eu era da roça, meio do interior, o professor Elmer também era meio que da roça. A gente não tinha muita audição, então foi fazer teologia e as portas se abriram para continuar trabalhando. Então, eu com 6 anos, né, nem luz elétrica tinha na roça, a gente se concentrava. Mas tinha alguém que ajudava a abrir os olhos para a gente, isso é importante. Então, você sempre tem que ter alguém junto, né? E é o que a gente gostaria de vocês todos, né, que fazem teologia.
Professor Elmer, eu preciso entrar na outra Tá? sala. Entra lá na outra, depois apareço por lá também. Tá? Depois da gravação fica, ela está sendo gravada, tá? E a gente continua aí disponível, certo? Obrigado, professor. Eu agradeço. Vamos continuar juntos aí. Tá. Até mais. Até mais, professor. Tá. Pessoal, mais alguma situação? Débora, pode falar aí, vamos lá. Compartilhe aí. Professor Elmer, o senhor que é tutor da matéria, o senhor conseguiria nos orientar um pouco melhor com relação ao tempo em que os roteiros ficam na plataforma? Eu vi agora tem uma prova, quanto tempo fica essa prova, enfim. Ó, Porque eu confesso que nós estamos um pouco perdidos aqui. Sim, vocês estão iniciando agora. O pessoal já iniciaram desde do primeira semana, né? A Débora, o Gustavo, e tem mais, eu acho que uns 5 colegas aí que começaram agora, semana passada, né, Débora? Dábria, né? Dábria. Começaram a semana... Dábria. Ó, observa o seguinte, ó. Hoje está finalizando a disciplina, várias atividades, né? Uma delas é a objetiva 1, que vale 2 pontos, tá? Então, precisando abrir data, eu posso abrir até 3 dias, conforme o professor alertou antes ali. Até 3 dias eu consigo prorrogar o prazo para vocês, tá? Dessa atividade. As demais, as discursivas, eu posso receber ela até o dia 11. Daí, depois o professor precisa finalizar as notas. Daí, porque as notas do ambiente aula vão somar com a prova presencial. E a prova presencial, ela precisa passar por um agendamento. E esse agendamento é feito no autoatendimento ao aluno. Ali tem, na terceira coluna, tem agendamento da prova presencial no polo. Vocês têm polo na Ubra lá de Palmas, né? Então, e os demais também. Fazer esse agendamento, que é a prova presencial, que vale 5 pontos. 5 pontos é no ambiente aula e 5 pontos é a prova presencial. Então, procuram, assim, fazer da melhor forma possível as atividades no ambiente aula, né? Se chegar a 5, né? Você vai de forma bem tranquila. 6 é a nota para aprovação, né? Ficar aprovado, né? Então, você vai lá, estuda e vai de forma bem, assim, não precisando de nota lá para a prova presencial. E aí, bem de boa. Fala, Carlos. Professor, eu tenho uma dúvida, porque eu vi que na presença... É meu primeiro semestre e eu estou com essas dúvidas também, igual parecido com o da colega. Tem 2 provas presenciais, né? Uma AS e a outra... A prova AS é a prova que faz o primeiro agendamento, né? É a que vale 5 pontos, que vai somar com os 5 pontos de todas as atividades do ambiente aula, tá? Tá. Caso não atingir a média 6, aí faz um outro agendamento que é AF. Ah, entendi. Então, e essa eu não quero que ninguém faça, tá? Nem eu mais quero fazer, eu pensei que era 2. Não, essa eu não... Todo mundo aprovado antes, tá? Porque daí eu viria a dúvida o seguinte, o que a primeira prova vai compor? Seria até que semana e a segunda prova seria de tal semana até tal semana, entende? Mas se é só uma... Não, é só a prova S, né? A prova F é para quem não conseguiu atingir a média 6. Entendi. Aí faz a prova AF, que recupera todo o trimestre. Entendi. Entendeu? Perfeito. Débora, mais alguma coisa aí da... Não me lembro do momento. Não. Dábria, sim. Então, assim, muito obrigado, professor, pelo esclarecimento aí. Tá. Jonathan, alguma coisa? Ei, professor, essa prova que a gente tem agendado agora, presencial, ela abrange a partir de que semana? Porque a gente tem agora a Objetiva 2. Objetiva 2, se eu não me engano, acho que pega a partir da 4ª semana, né? Porque nós tivemos a Objetiva 1 na 3ª semana.
A objetiva 2, eu acho que é a partir da 4ª semana. Sim, sim. E a prova presencial? Ela é todo o conteúdo. É todo o conteúdo. É os 6 temas, né? Todas as Uhum. disciplinas são divididas em 6 temas. Então, Uhum. os 6 temas vão ser contemplados na prova presencial. Então, ela praticamente se iguala à prova F se precisar substituir, Sim. né? Sim. Tá. Observa assim, o mesmo modelo das provas objetiva 1 e objetiva 2, né? Que tem as questões são no modelo ENAD, né? Você tem que ler a questão e fazer uma interpretação. Muitas vezes, a resposta está na própria questão. Então, com todo o cuidado, com zelo, vocês leem a questão e aí vocês vão entender qual das alternativas é a correta. Tá? É bem tranquilo. Tá bom, obrigado. Entendi. E as questões ali, objetivos, professor, Uhum. depois de respondida e feita a correção, elas vão ficar disponíveis depois para a gente estudar para a prova ou não? Para a gente revisar ali? Sim. Tá. O material vai ficar no ambiente aula disponível para vocês aí. Né? Tá, perfeito. Tá? Obrigado. Mais alguém aí? Então, agradeço aí a presença de todos e qualquer coisa assim, mande uma mensagem, eu estou aqui para apoiar vocês, tá? Então, que Deus abençoe os estudos e fiquei assim, com o coração alegre ao ouvir os testemunhos de vocês dessa palavra que nós estamos estudando e essa palavra já surtindo efeito na vida de vocês e através de vocês nas demais pessoas onde Deus os colocou, né? Então, continuem firmes nesse trabalho, é de Cristo e nele todas as coisas fazem sentido, né? Então, um grande abraço e vamos juntos aí nessa caminhada aí. Tá bom? Valeu? Até a próxima. Obrigado, professor. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.